Fala, gente, eu estou aqui na igreja do Jardim Apoador, aqui em São Paulo, e nós hoje encerramos mais um trimestre aqui da lição dos adultos e dos jovens, mas o pessoal não esqueceu do lema. Então, igreja do Apoador, nós vamos fazer o quê? Estudar a lição! Fala, gente, como é que vocês estão? Vamos para o vídeo da terça-feira com o título, já estou aqui, ó, marca identificadora. E nós conversamos aqui no vídeo de ontem um tema bastante interessante e eu queria agora trazer justamente esse assunto para a gente conversar, pastor, mas antes eu queria que você interpretasse a questão da profecia de Apocalipse 12, né? Apocalipse 12 fala algo interessante sobre essa questão de profetas e eu queria que você explicasse para nós o que o livro do Apocalipse fala para nós nesse capítulo. Tá, então, nós vamos lembrar disso, que como está falando de uma marca identificadora, está falando de pelo menos desde ontem, está falando de 2 sinais identificadores que marcam e que representam característica marcante do remanescente. A gente estava falando dos 10 mandamentos, os profetas e o remanescente. Isso. Então, a característica do povo remanescente são 2 características, essa é uma marca identificadora. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 17, na verdade do 13 até o 17, está falando do dragão. Você já estudou, você já sabe que o dragão, a antiga serpente, o diabo, Satanás e tudo mais, né? Ele persegue a mulher. Em profecia a gente sabe que mulher é a igreja, ok? Então, o dragão persegue a mulher. E é mencionado mais uma vez um período temporal aqui, um período de anos e tal, mas no verso 17 especialmente fala sobre essa batalha. Irou-se o dragão contra a mulher. Estou lendo o verso 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Quem são os restantes, ou remanescente, tá? Os restantes da sua descendência. Então, lembrar, o dragão, Satanás, foi guerrear contra a mulher, contra a igreja, contra os restantes da sua descendência, né? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus e se pôs em pé sobre a areia do mar. Quando a gente vai para Apocalipse capítulo 19, versículo 10, a gente já vê o seguinte, João teve uma visão, ele viu um anjo brilhante e ele ficou impressionado com aquilo, ele se ajoelhou aos pés daquele anjo para adorá-lo e o anjo disse o seguinte: vê, não faça isso, sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus, adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então aqui nós temos 2 características, 2 marcas identificadoras. É por isso o título da lição de hoje. Aqueles que guardam os mandamentos e têm o testemunho de Jesus. Tá? Então, quando a gente leu aqui esse período profético de 1260 dias ou 1260 anos, ele se cumpriu do ano 538 até o ano 1798, quando Roma tomou posse ou se apoderou do sistema religioso e se arrogou ser o sistema religioso predominante, fazendo com que viesse profunda perseguição para a igreja. Então isso é história. Você vai numa biblioteca, hoje você vai no Google, você pesquisa lá e você vai verificar esse período profético da Bíblia, mas você vai ver que é um período histórico de profunda perseguição. Vulga Idade Média, né? Exatamente. Tá? Até 1798, né? Isso. E aí ele termina com o verso 17, porque essa perseguição levou o dragão, o diabo, a perseguir a igreja, e a conclusão que João viu, que igreja é essa que ele está perseguindo? É justamente essa que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, o espírito de profecia. Então a gente entende aqui, né, pastor, que
exatamente a igreja remanescente e o espírito de profecia, ele seria manifestado após 1798, que é o ano, né, do final Dos 1260 anos. dos 1260 anos, né? E, incrivelmente, como que Deus ele trabalhou certinho em relação à data, em que exatamente quando Ellen White surgiu, foi exatamente após esse período profético de Apocalipse 12. Significa que Deus nunca abandona seu povo, nunca abandona seus filhos. E ele sempre vai deixar uma palavra profética, uma orientação bíblica, para que ninguém se perca no meio do caminho. É isso aí. Aí eu gostaria que você então mandasse agora o próximo verso que iremos ler para a gente complementar o assunto que estamos Também conversando. é profecia, tá? Agora são as profecias de Jesus. Mateus capítulo 24, versículo 11 e 24. Então, iniciando com o 11, muitos profetas se levantarão e enganarão a muitos. Agora vou para o 24, passar a página. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Pastor, quando nós entendemos esse verso aqui, Jesus está falando que vão surgir falsos cristos e falsos profetas. Só que ele não está falando que não vão surgir os verdadeiros. Claro. Então, como que a gente consegue realmente hoje, se surgir alguém se declarando profeta, enviado de Deus, como que nós falamos, essa pessoa realmente ela é um seguidor de Deus, é realmente um profeta? Então, acreditamos que se Jesus está dizendo que tem falso, é porque tem verdadeiro, ok? E segundo o final da profecia lá de Apocalipse, os que guardam o mandamento de Deus e têm o espírito de profecia, então é óbvio que o espírito de profecia verdadeiro estaria presente nos últimos dias da história desse mundo aqui, ok? Show. Então, agora, se eu me apresento para você e digo, eu sou um profeta de Deus, Deus tem uma mensagem, Deus me deu uma mensagem para falar para você. Então, existem algumas características de um verdadeiro profeta. E a gente pode eliminar com pelo menos umas 3 características, a gente já consegue eliminar. Jesus mesmo disse, nesses 2 versos que você leu, Jesus repetiu a mesma palavra ou a mesma preocupação, para não ser enganado. Tá? Então, Perfeito. nos 2 versos fala sobre engano. Então, Satanás vai fazer com que... O apóstolo Paulo diz que o próprio Satanás pode se transformar num anjo de luz, seus ministros como se fossem ministros de justiça, mas o fim deles é enganar. A Bíblia ainda fala, e é uma grande advertência aqui, porque essa marca identificadora aqui do verdadeiro profeta não está procurando nenhuma manifestação espetacular. Sim. Então, Jesus diz o seguinte, eles vão fazer sinais, vai cair fogo do céu e ressuscitar, e todas essas coisas vão acontecer, para quê? Para enganar. Tá bem? Show. Então, Segunda característica. Agora, vejamos o seguinte. Jesus disse, pelos seus frutos os conhecereis. Legal. Então, é uma característica. Então, ora, se alguém se manifesta como profeta do Senhor, e aí eu já vi história de alguns pretensos profetas modernos, o cara tem 30 processos nas costas, estelionato, corrupção, falsidade ideológica e tantas outras coisas, aí você fica pensando, como é que pode ser de Deus um homem desse? E Jesus diz o seguinte, pelos frutos você conhece. Então, assim, se a árvore está produzindo frutos, bons frutos, então você sabe que a raiz ou os elementos, os nutrientes que estão vindo ali são bons. Sim. Então, esse é um elemento. Pelos seus frutos os conhecereis. Ellen White, por exemplo, ela teve mais de 2.000 sonhos e visões. Ela teve um ministério profético de 70 anos. E se você for olhar então para os frutos do ministério dela, só tem coisa boa. Que bom. Outra característica, o Antigo Testamento fala a lei e ao testemunho. Se eles não falarem assim, jamais verão a alva. Quer dizer o seguinte, se eu me declaro ser um profeta hoje do Senhor, eu jamais, e Deus jamais autorizaria ou pediria que eu, como profeta do Senhor, desautorizasse um outro profeta. Então, E contra, né? a lei. Então,
A lei de Deus foi ele que escreveu com o próprio dedo. Aí, como é que Deus iria mandar uma mensagem para mim dizendo assim, olha, o quarto mandamento não é o sábado não, é quarta-feira, tá? Não, mas foi Deus que me revelou. Não é, porque não está de acordo com a lei. Não está de acordo com o testemunho. Aquilo que Jesus já revelou, aquilo que Jesus já falou, eu preciso continuar. Então, quem é profeta de Deus jamais vai contradizer aquilo que Deus já revelou ou um outro profeta no passado já tenha revelado, tá? Então, essas são algumas características. É óbvio que os profetas também têm características de manifestações físicas. Eles perdem a força, eles ficam em uma manifestação sobrenatural e tem características físicas, né? Testaram a Ellen White também, colocaram um espelho na frente dela, e aí viram que ela não respirava, uma vela a chama não fazia oscilações. Não oscilava. Ela teve algumas visões. Uma coisa é eu pegar a minha Bíblia aqui, e qualquer um pode fazer uma coisa, eu pegar a minha Bíblia aqui e segurá-la para fazer uma leitura e tal. Outra coisa é eu ficar aproximadamente 4 horas segurando a Bíblia sem ficar tremendo, e uma Bíblia que pesava mais de 2 quilos. Você é louco. A irmã White teve uma visão assim, foi uma longa visão que ela teve em Otsego, e essa visão ela estava com uma Bíblia que pesava aí 2, 3 quilos, e então uma manifestação sobrenatural. Então é isso, minha gente, muitas características aí que realmente a Bíblia deixa pra gente diferenciar um profeta verdadeiro ou o falso, né? Então, amanhã em diante continuamos conversando. Eu, pastor, nos despedimos aqui. Fique com Deus e até mais. Até amanhã.